e nós passamos a transmitir ao vivo aqui do plenário uma solenidade de assinatura de uma portaria conjunta e também de 2 termos de cooperação técnica entre a Assembleia e o Tribunal de Justiça de Minas. A reunião é conduzida pelo presidente deputado Agostinho Patrus. Vamos acompanhar. Os nossos trabalhos. Destina-se esta reunião a celebrar acordos entre os poderes legislativo e judiciário do Estado de Minas Gerais para a utilização da ferramenta Barramento de Serviços do Processo Eletrônico Nacional, PEN, na tramitação de processos e documentos entre esses poderes e para a instalação dos postos de atendimento pré-processual e de atermação dos juizados especiais no espaço Cidadania da Assembleia. Registramos as presenças do deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente, Cristiano Silveira, segundo vice-presidente, Tadeu Martins Leite, primeiro secretário, Andréia de Jesus, Ione Pinheiro, Marília Campos, Rosângela Reis, Bartô, Charles Santos, Coronel Sandro, Dalmo Ribeiro Silva, Doutor Paulo, Gil Pereira, Gustavo Mitre, Eli Tarquínio, João Leite, Mauro Tramonte, Sávio Souza Cruz e Virgílio Guimarães. Gostaríamos também de registrar a presença da excelentíssima senhora terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargadora Mariângela Meyer. O excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Mauri José Torres Duarte. Excelentíssimo senhor membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Otávio Boccalini. Excelentíssimo senhor superintendente adjunto administrativo do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, presidente eleito do TJMG. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, e o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias de Moraes, assinam agora uma portaria conjunta que estabelece a utilização da ferramenta Barramento de Serviços do Processo Eletrônico Nacional, integrada ao Sistema Eletrônico de Informações como sistema oficial para a produção, a assinatura e a tramitação de documentos administrativos em formato digital entre a Assembleia e o Tribunal de Justiça. 2 termos de cooperação técnica que estabelecem a implementação no espaço Cidadania da ALMG de 2 postos de atendimento de serviços relacionados com o TJMG. Um de atendimento pré-processual do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para a homologação dos acordos firmados nas sessões de mediação ou conciliação do PROCON Assembleia, e outro para realizar a atermação nos juizados especiais da comarca de Belo Horizonte, naquelas situações de interesse do reclamante, quando não houver acordo nas audiências realizadas no PROCON da ALMG. As assinaturas dos acordos serão realizadas no Sistema Eletrônico de Informações SEI.
Assistiremos agora a um vídeo com trechos da entrevista especial do presidente do Tribunal de Justiça concedida à TV Assembleia. E convidamos a todos para assistir à entrevista completa hoje às 19 horas na TV Assembleia. Eu comecei a trabalhar num fórum como office boy aos 15 anos de idade. Quando o oficial porteiro falava que não poderia ter menor, tinha um cantinho que eu ficava escondido assistindo o julgamento. Eu via o promotor na tribuna, o advogado, o juiz com aquela serenidade toda. E ali foi sendo forjada a minha vocação para a área do direito. A minha primeira comarca foi Açucena. Depois fui para Mantena. E em seguida fui para Governador Valadares para uma área criminal. Foi uma gestão muito difícil, mas ao mesmo tempo animadora. Porque quando a gente tem as dificuldades, os obstáculos e vai superando um a um, isso anima a gente, isso entusiasma. Nos lançamos em situações muito difíceis. A regularização fundiária do Isidora, que era a maior ocupação urbana da América Latina. Conseguimos fazer uma conciliação e manter aquelas famílias lá. E também naquele momento o Estado estava com mais de 7 bilhões de reais dos municípios nas suas mãos. Recursos que eram dos municípios e que, se fossem desbloqueados do orçamento do Estado, nós inviabilizaríamos também o Estado. E aqui dentro do tribunal, conversei com o governador e disse para ele que nós não tínhamos outra saída senão a conciliação com os prefeitos. Nós conseguimos a maior conciliação entre Estado e municípios de que se tem notícia na história deste país. Tivemos uma relação muito harmoniosa entre os poderes. E é assim que tem funcionado na democracia. Cada um exercendo o seu papel, com independência, mas convivendo de forma harmoniosa. Nós conseguimos implementar essa harmonia junto a outros poderes, com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Agostinho Patrus, que é um estadista, o governador Romeu Zema, que tem uma vontade enorme de acertar. Nós fizemos uma gestão compartilhada, sonhamos e ao final realizamos. Ninguém consegue se manter na vida pública tentando caminhar sozinho. Nós entramos sob a égide de 3 crises, uma crise política institucional, uma crise econômica, uma social. E agora, ao final do mandato, uma 4ª crise, que é a crise sanitária. Se nós não tivéssemos modernizado o Tribunal de Justiça, nós não estaríamos preparados para enfrentar este momento. Gostaríamos de registrar a presença do excelentíssimo senhor juiz Rui de Almeida Magalhães, excelentíssimo senhor juiz Jair Francisco dos Santos, excelentíssimo senhor juiz Luiz Carlos Rezende e Santos, e dos deputados Ana Paula Siqueira, Betinho Pinto Coelho, Cássio Soares, Fábio Avelar de Oliveira, Gustavo Santana, João Magalhães, Leonídio Bolsas e Tito Torres. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais realiza agora uma homenagem ao desembargador Nelson Messias de Moraes pela presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais durante o biênio 2018-2020.
o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, fará entrega de uma placa alusiva a esta homenagem ao presidente do Tribunal de Justiça. Solicitamos que se posicionem no local indicado pelo cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres: homem público exemplar, Nelson Messias de Moraes vem deixando marcas de grande valor na história de nosso Estado, por meio de sua brilhante trajetória como magistrado e docente. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no biênio 2018-2020, o desembargador exerceu suas funções com maestria e honradez. A Assembleia Legislativa de Minas rende justa homenagem ao desembargador Nelson Messias, agradecendo-lhe por seu trabalho à frente da Justiça do Estado, durante o qual a harmonia entre os poderes e o zelo das prerrogativas constitucionais resultaram em significativos ganhos para o bem-estar da população mineira. Belo Horizonte, 23 de junho de 2020, deputado Agostinho Patrus, presidente. Com a palavra, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias de Moraes. Senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, peço permissão aos senhores deputados para cumprimentá-los por intermédio desse grande líder dos mineiros, o presidente do nosso parlamento, Agostinho Patrus. Senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Mauri Torres, também um amigo de uma jornada difícil, junto com o deputado Agostinho Patrus, nós sempre estávamos tentando arrumar saídas para os problemas e sempre encontrávamos. Presidente eleito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, meu querido amigo de longas, difíceis caminhadas, todas elas superadas. Meus caros juízes auxiliares, componentes da nossa equipe, terceira vice-presidente Mariângela Meia, minha companheira de vida, Heloísa, que me deu duas joias, o Tiago e o Bruno, são já praticamente 33 anos de caminhadas, 33 anos de sonhos, 33 anos de muitas aspirações e de muitas conquistas. Presidente,
eu vim aqui hoje para assinar um documento de barramento do SEI, em que o Tribunal de Justiça, até por intermédio da terceira vice-presidente, a Mariângela, assina com este parlamento para levar o posto de atendimento pré-processual para dentro do PROCON da Assembleia e transformar títulos que até então eram extrajudiciais em títulos judiciais. Com essa atitude, estamos promovendo a paz social, subvertendo a cultura da litigiosidade para a consensualidade, e é desta forma que precisamos pensar para melhorar a sociedade. E hoje, o meu querido amigo, me permita assim dizer, Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, conseguiu me pregar uma peça. É difícil me pregar peças. Quem me conhece sabe. E hoje você conseguiu. Você merece um troféu. Porque eu jamais imaginei que nesta solenidade eu receberia uma homenagem que toca tão profundo no meu coração. Você sabe, Agostinho, o quanto eu te admiro e o quanto você é importante para a vida pública mineira hoje. Eu costumo dizer que, se não tivéssemos no parlamento mais do que um deputado, um estadista, talvez a situação de Minas pudesse estar pior do que está. O estadista é aquele que enxerga o Estado, é aquele que estende a mão, é aquele que é colaborativo com outros poderes e com outras instituições para melhorar a vida do povo. E o senhor, presidente, o senhor consegue fazer tudo isso e ainda ter dos seus pares uma coesão como nunca vi antes. Num momento difícil, econômico para Minas Gerais, de vários desastres, Minas Gerais, lamentavelmente, padeceu de vários desastres de 2 anos para cá e que quase sucumbiu. Mas o parlamento esteve atento, esteve de pé para estender a mão ao Poder Executivo, estendeu a mão ao Judiciário quando precisou. Quero aqui agradecê-lo, presidente, e agradecer a esta casa como ela acolhe as iniciativas do Judiciário. Não tivemos aqui um problema sequer, mas o senhor sabia que todas as medidas que para cá encaminhávamos eram absolutamente republicanas e que visava ao interesse do povo. Quero, em nome do Poder Judiciário de Minas Gerais, presidente Agostinho, agradecê-lo. Confesso que nunca vi uma relação tão harmônica entre poderes como temos visto nesses últimos 2 anos. E que tenho certeza, vai continuar, presidente Agostinho, porque quem vai me suceder é um homem de visão, que terá um corpo diretivo também de visão, que é o desembargador Gilson, que está lapidado para o exercício da chefia do Poder Judiciário de Minas Gerais e que esteve junto conosco durante 2 anos em todas as tratativas, nos auxiliando, nos ajudando a apontar caminhos e nos auxiliando na busca de superações. Presidente, quando eu vi aquele vídeo ali, me passou um filme pela cabeça. Eu, ainda muito novo, eu sempre gostei de trabalhar. Com 7, 8 anos, eu tinha o meu caixotinho de engraxate, eu fazia horta, criava animais no quintal da minha casa, sempre tinha
a minha economia própria, desde criança. E aos 15 anos de idade, fui trabalhar no Fórum Olímpio Borges de Patos de Minas, onde foi forjada a minha vocação. Vendo o doutor Deiró Eunápio Borges Júnior, Rubens Soares, Maria Elza Campos Ethel e tantos outros que lá passaram. Ali eu fui forjando a minha vocação e jamais imaginava que aquele garoto que nasceu nas veredas em João Pinheiro e que foi ainda bebê para Patos de Minas, que nasceu numa casa de pau a pique, coberta de sapê, às 10 horas da manhã, debaixo de uma chuva torrencial e de parto normal. Eu jamais imaginaria chegar onde cheguei. E jamais imaginava encontrar pessoas como o senhor presidente. Pessoas que pensam na sociedade e que pensam nas pessoas. O exercício da função judicante, eu dizia ainda esta semana, é também um exercício de compaixão. E confesso que não haveria outra profissão no mundo que pudesse me realizar tanto quanto a profissão de juiz. Mas é o juiz que tem a dimensão humana e social da sua função judicante. Não é o juiz que julga com o chicote na mão. É o juiz que percebe e tenta entender a angústia daqueles que vão até ao Poder Judiciário. E eu, graças a Deus, eu sempre tive esse cuidado, perceber a angústia das pessoas que vão até o Poder Judiciário. E ao encerrar esta gestão, eu costumo dizer que me sinto plenamente realizado, porque foi uma gestão em equipe, uma gestão coletiva. Por isso conseguimos tantos resultados em benefício da própria sociedade. Nesse poder, o Poder Judiciário, um poder técnico, tão pouco compreendido pela sociedade, muitas vezes criticados, mas pasmem, o judiciário brasileiro é o judiciário com maior número de demandas no mundo. É onde existem mais ações no mundo. É porque as pessoas acreditam no Poder Judiciário. Ninguém procura uma instituição sem nela acreditar. Isso nos conforta. Às vezes, a falta de compreensão nos angustia, mas quando percebemos que o povo acredita nesta instituição, isso nos anima, isso nos joga para cima, nos move para poder melhorar cada vez mais o judiciário. Presidente, Deus lhe pague pela sua amizade, pela sua solidariedade. Vossa Excelência tem dogmas de vida que eu carrego comigo. Por isso, talvez, que a gente é tão próximo hoje, que a gente consegue olhar um para o outro e se enxergar. Eu costumo dizer que ética, honestidade não é dogma, é dever. Dogma, para mim, é lealdade e solidariedade. O senhor é detentor desses dogmas, porque é o que eu ouvi nesses 2 anos no seu exercício aqui da presidência da Assembleia. Quero, presidente, por último, falar da minha família. E quando eu falo da minha família, e o tempo todo aqui falando, eu não queria. Eu não olhei para minha mulher e meus filhos, porque eu me emociono. Eles que me jogam para cima nos momentos mais difíceis da minha vida, que já enfrentei, momentos até de tentar entisnar na minha honra, na honra de quem sempre caminhou numa linha reta, sem cometer nenhum pecado da desonestidade ou da falta de ética.
mas a vida hoje ela é permeada por fake news, por notícias inverídicas e que não espera nenhum tipo de apuração para destruir a honra alheia. Mas um dia essa vida vai mudar. Um dia nós haveremos de ter na nossa sociedade uma imprensa livre, mas ao mesmo tempo uma imprensa absolutamente responsável, que vai às fontes, que investigue e que não ataquem a honra das pessoas de forma gratuita. Não era momento disto, presidente, mas como esta casa aqui é a casa do povo e me homenageia, eu precisava desabafar. A Heloísa, quando tomei posse, fazendo uma saudação ao meu sogro e à minha sogra, eu disse que agradecia o senhor Natal, que já se foi há um ano, e a dona Joana, que eu agradecia meu sogro e a minha sogra por terem trazido a Heloísa ao mundo para que eu pudesse encontrá-la. Encontrei o amor da minha vida, encontrei a companheira da minha vida, e com ela nós tivemos 2 filhos, que quando eu estou naqueles momentos mais difíceis, que eu chego em casa e que vejo a Heloísa e os meus filhos, eu sei que ali eu tenho um porto seguro. Naquela época também, no dia 29 de junho, eu fiz um agradecimento muito especial ao meu pai, que criou 9 filhos e conseguiu dar educação para todos e um caminho reto. A minha mãe, Luzia, somos uma família linda, uma família de irmãos que amam uns aos outros, e que isso nós podemos passar, né, Heloísa, para os nossos filhos, porque na sua casa é o mesmo caminho que se segue, ou que seguiu. Presidente, já falei demais, mas pode ter certeza que esta homenagem é uma das homenagens que mais me tocou fundo na vida. Eu recebo a homenagem do Parlamento Mineiro, dos representantes do povo mineiro, que homenageia esse garoto que saiu lá das veredas e que dirigiu o 2º maior tribunal do país, e que tirou esse tribunal da redoma junto com seus companheiros de direção e o aproximou da sociedade e fez cumprir o seu papel de pacificador. O que nós precisamos na nossa sociedade é de paz social, e essa é a missão precípua do Poder Judiciário. Muito obrigado, presidente. Deus lhe pague, e Deus pague a todos. Ouviremos agora o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Muito boa tarde a todas, a todos. Me permitam saudar aqui o presidente do Tribunal de Justiça, amigo, desembargador Nelson Messias, a quem esta casa faz questão de homenagear nesta tarde. Saudar também o desembargador Gilson Soares Lemes, presidente eleito do Tribunal de Justiça, que será empossado na próxima semana e que com certeza também será um companheiro importante, um amigo importante desta casa. Saudar o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ex-presidente desta Assembleia, Mauri José Torres Duarte. Saudar a 3ª vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargadora Mariângela Meia, e cumprimentando a desembargadora por um feito que me parece único na justiça brasileira,
do acordo entre um Estado, municípios, de valores superiores a 7 bilhões de reais, que só foram possíveis pelo trabalho, pela dedicação da desembargadora Mariângela Meyer. Saudar o membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador, amigo Otávio Boccalini, também os juízes Luiz Carlos Rezende Santos, Rui de Almeida Magalhães, Jair Francisco dos Santos. E com muito carinho, saudar aqui a esposa do nosso amigo e homenageado Nelson Messias, Heloísa, e também os seus filhos, Tiago e Bruno, a quem agradecemos muito também por esta presença. Eu, presidente Nelson Messias, tinha preparado aqui um discurso para lhe cumprimentar, mas eu quero ler somente o primeiro parágrafo, e eu fiz questão de me socorrer com o ex-presidente dos Estados Unidos e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, e primeiro afro-americano a ocupar o cargo de presidente dos Estados Unidos, num discurso que o ex-presidente Barack Obama fez durante uma Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Abro aspas. Nós escolhemos a esperança em vez do medo. Nós vivemos o futuro não como algo fora de controle, mas como algo que podemos moldar para melhor e por meio de um esforço combinado e coletivo. Eu acredito que esta frase resume um pouco da sua história, da sua trajetória como ser humano, como juiz, como desembargador. Vossa Excelência fez a escolha pela esperança. Não lhe restou, como diz o grande Rosa de Minas, Guimarães Rosa, que o mineiro é sempre um forte, um resistente. Vossa Excelência demonstrou isso. Ao nascer, como disse aqui, naquela casa de pau a pique, com um telhado humilde, durante uma tempestade, já demonstra que o medo não faria parte da sua trajetória, que a esperança, a determinação, a vontade, a coragem moldaram aquele jovem e o transformaram num presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que honra a todos os mineiros. Esta frase pode, se me permite, resumir um pouco da sua trajetória, amigo e presidente Nelson Messias. Eu acredito muito naqueles que sonham, naqueles que têm esperança, mas insubstituíveis e mais importantes ainda são aqueles que realizam. A sua trajetória à frente do Tribunal de Justiça demonstrou isso. Transformou o sonho de melhores condições de trabalho para os juízes em Minas Gerais na realidade de quase 100 novos fóruns, parte importante deles já inaugurado, outros tantos em obras e com andamento adiantado, e outros tantos já prontos, planejados, licitados. Isto demonstra um pouco a história daquele que sonhou e realizou. Sonhou e transformar um tribunal que tinha pouco mais de 12% do seu processo por meio digital, pelo computador, em 100%. É mais um exemplo daquele que escolheu a esperança, que não teve o medo de avançar, que teve ao seu lado não só colegas, mas competentes desembargadores, juízes auxiliares e o corpo técnico do tribunal. Fez com que o sonho de muitos se transformasse na realidade do Tribunal de Justiça nos tempos de hoje. Eu e a Assembleia de Minas, e quero lhe dizer aqui, quando lhe entreguei esta placa, a Assembleia Legislativa, por maior que fossem as homenagens, nunca estariam à altura do trabalho, de tudo que Vossa Excelência representa para Minas Gerais. Por isso, os 77 deputados
fizeram questão de concordar com esta homenagem, fizeram questão de apoiar esta homenagem. Nós temos mais de 60 deputados ligados conosco pela TV Assembleia, aqui presentes, pelos aplicativos que nos possibilitam hoje a conversa e as nossas deliberações na casa, para homenageá-lo, para demonstrar que a Assembleia de Minas tem, no Judiciário Mineiro, muito mais do que um colega de poderes, muito mais do que uma relação institucional, mas uma relação de amizade, uma relação também de solidariedade, de confiança, uma relação que é exemplo para o que nós temos visto, infelizmente, no restante do Brasil, em Brasília, em que os poderes vão se chocando, se trombando, e nós, mineiros, aqui, damos um exemplo ao país de transparência, de trabalho em conjunto, de poder avançar, mesmo com as adversidades, buscando o caminho do meio, buscando o que atende a todos. E nós tivemos, e eu quero aqui dar o meu testemunho, presidente Nelson Messias, nós tivemos, nesses 2 anos, o Tribunal de Justiça, na sua pessoa, como aquele poder em que confiamos, aquele poder do que mais que confiamos, que admiramos, porque nós sabemos que quando o que nós buscamos aqui na Assembleia, que é o consenso, que é o entendimento, não ocorre na sociedade, as pessoas se valem da justiça para achar ali uma forma de resolver as suas pendências, de resolver os seus desacordos. E, por isso, termos um Tribunal de Justiça com a eficiência, com a qualidade, com a transparência, com que a forma com que julga, honra a todos os mineiros. E esta homenagem à Vossa Excelência é também uma homenagem ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que o escolheu como seu presidente, que acertou ao conduzi-lo a este cargo e que a Assembleia não só reconhece essa escolha, o acerto desta escolha, mas reconhece também o seu trabalho e a sua gestão à frente deste tribunal. Nós estamos muito felizes, desembargador Nelson Messias, com a presença da sua família, porque eu tenho certeza que ficará na memória dos seus filhos esta homenagem, que eu quero dizer aqui, como já disse, é uma homenagem singela, uma homenagem franciscana, mas uma homenagem cheia de significados, para com Vossa Excelência, pelo seu trabalho. Daquele, como você falou um pouco aqui no vídeo, daquele que sonhava em um dia participar de um júri, daquele que sonhava com o direito, que sonhava com estar ali, podendo auxiliar junto ao juiz, e hoje se transforma na pessoa mais importante do Judiciário Mineiro. Isso, sem dúvida, para nós, é também uma demonstração de tantos deputados que aqui estão, que também começaram a sua vida de forma modesta e que hoje, assim como Vossa Excelência, dão uma contribuição importante para Minas e para o Brasil. Eu não quero me estender, mas não posso terminar as minhas palavras sem antes fazer aqui de público uma pequena revelação até pessoal. Assim como o desembargador Nelson Messias, quando tem as suas dificuldades, tem as suas contrariedades, volta para casa, encontra sua esposa e seus filhos a lhe apoiar. Eu também já estive lá, Heloísa, neste apartamento, para também buscar, na pessoa do desembargador Nelson Messias, conselhos, ensinamentos e poder ali, junto a um amigo, me aconselhar, ouvir o que ele podia me orientar. E não me esqueço que, ao chegar lá, disse a ele, me lembrando do meu pai, que também, por muita honra para nós, foi presidente desta casa, que, certa vez, já doente, me disse: meu filho, o dia que eu não estiver aqui, você procure alguém que possa lhe aconselhar, mas que seja alguém que você admire, que você respeite e que você acredite e confie. E eu quero aqui revelar que, nas horas que passei
de angústias, de dificuldade, fui até o apartamento do desembargador Nelson Messias e lá recebi sempre os melhores conselhos. Então, é também uma forma, desembargador, de lhe agradecer pelo apoio, pela amizade, pelo compromisso que sempre teve com esta casa. Tenho certeza que a nossa amizade, e aprendi isso, meu pai, que ocupou tantos cargos, foi presidente da Assembleia, foi secretário várias vezes, que o que fica depois disso tudo são as amizades. O que ficou desta trajetória do meu pai, da minha mãe como médica, foram as amizades que foram construídas ao longo do caminho. E eu tenho certeza que a amizade com Vossa Excelência é algo que eu quero cultivar, não só com você, mas também com a sua família. Muito obrigado, desembargador Nelson, e tenha certeza que esta casa rende-lhe todas as homenagens com a maior justiça. Dizia um filósofo que mais importante do que receber as homenagens é merecê-las. E Vossa Excelência é merecedor de todas as homenagens que partem do Parlamento Mineiro. Muito obrigado. A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convoca as deputadas e os deputados para a reunião especial de amanhã, dia 24, às 9 horas, destinada a obter informações sobre o enfrentamento da Covid-19 no Estado e a contratação necessária para operacionalizar o hospital de campanha. E também convoco os deputados para a reunião ordinária de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. O presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, encerrou essa